mais uma parte do nosso módulo de geometria analítica. Falaremos agora das retas. Só para lembrar que por onde nós passamos, nós falamos sobre o plano cartesiano, como colocar pontos no plano, em seguida medimos a distância entre dois pontos, encontramos o ponto médio, encontramos o baricentro, quando nós temos ali a junção de três pontos médios, de três medianas, em que a mediana é a distância de um vértice até o ponto médio no segmento. Encontramos a condição de alinhamento de três pontos, de três pontos, né? Encontramos a condição de alinhamento de 3 pontos. E, por último, vimos que essa condição de alinhamento, se o determinante vai indicar se 3 pontos ou não estão alinhados, se ele for 0, então os pontos estão alinhados. Se ele for um número diferente de 0, então a área do triângulo formado por esses 3 pontos é justamente dado pela metade do módulo do determinante. E esse determinante, já que é um determinante de ordem 3, ele é calculado por vários métodos, mas escolheu aqui a regra prática de Sarri. E agora vamos falar da equação de uma reta. Ora, se sabemos então que 3 pontos estão alinhados, imagina que nós temos 2 pontos conhecidos, claro, tem uma máxima que diz que 2 pontos determinam uma reta. De fato, quando você liga 2 pontos, você tem um segmento, mas a reta ela está ali, passando a partir daquele segmento, se estendendo para infinito para os dois lados. Então, imagine um ponto genérico XY pertencente a esse segmento, ou dentro dele ou fora dele, mas de forma que esse ponto P está com o ponto A e B estão alinhados, ou seja, o determinante, né, de ordem 3 formado pelo ponto genérico P e os pontos A e B é 0. Quando a gente resolve, ou seja, utiliza o método Sarri para encontrar esse determinante, chegamos à equação chamada equação geral da reta, como está definida aqui. Olha, se eu utilizar Sarri para resolver isso, nós vamos ter essa situação aqui acontecendo. Ó. E aí a gente vai ter que o YA menos YB é chamado de coeficiente A, o XA menos XB coeficiente B e o XAYB menos XBYA é o coeficiente C. É isso que vai originar a chamada equação geral da reta. Ou seja, toda reta tem uma equação desse tipo aqui. Ó. Tá? Então nós não vamos demonstrar os pormenores de onde que está e tal. A gente já vai utilizar diretamente. Se eu tiver os 3 pontos, tem outros métodos mais práticos de encontrarmos as equações. Mas a equação geral da reta, ela surge aí com a maneira de você encontrar esses valores. Tá? Não é muito prático, a partir de 3 pontos, encontrar a equação geral. Tá? Então, aqui vamos só fazer algumas observações. Primeiro exemplo, só para determinar quem é A, B e C. Se eu tenho uma reta dada por 2x mais 5y menos 4 igual a 0, eu tenho então que o A vale 2, ou seja, o A é o que acompanha x, o B vale 5, que acompanha y, e o C vale menos 4. Isso aí é para identificar os coeficientes de uma reta na equação geral. Da mesma maneira para as demais retas. 2 retas particulares podem ser analisadas aqui. A reta x igual a 0, onde o A é 1, o B é 0 e o C é 0. Essa reta ela coincide com o eixo das ordenadas, ou seja, com o eixo OY. Já a outra reta particular é a reta y igual a 0. Ela coincide com o eixo x. Só para lembrar que a reta x igual a 0 você corta a vertical. Vamos fazer alguns exemplos aqui rápido, né? Então veja bem, imagina que eu tenho um sistema de coordenadas aqui. Eu quero, por exemplo, a reta x igual a 2. Que reta é essa? Ora, sabemos que toda reta tem equação geral do tipo ax mais by mais c igual a 0. Só que a gente só tem nessa nossa reta o x igual a 2. Poderíamos até dizer, o a é 1 eu posso reescrever isto aqui, eu posso reescrever isto aqui como sendo assim,
x menos 2 igual a zero. Veja que há agora uma semelhança com esta aqui, onde você pode dizer que o A é o número que acompanha o x, o A é 1. O B não aparece porque nós não temos y. Desculpa, a reta é x igual a 2, tá, gente? E o C é o número que está aqui, ou seja, o B é 0 e o C é menos 2. Onde está essa reta x igual a 2? Particularidade. Você vai traçar aqui 0, 1, 2. A reta x igual a 2, já que ela não tem y, ela vai ser uma reta paralela ao eixo y. Olha, para cima e para baixo. Uma reta vertical. Da mesma maneira, se nós fôssemos fazer a reta y igual a, sei lá, menos 3, poderíamos reescrever nesse formato, como y, pega o menos 3 daqui, passa para cá, mais 3 igual a 0. Observe que não temos o AX, logo o A é 0, o B é o número que acompanha a Y, então B é 1, porque não tem a 1Y, tá? E o C é 3. O que significa dizer isso? Que essa reta volta para ela aqui, ó, y igual a menos 3, é uma reta que vai passar no menos 3 aqui, ó. Menos 2, menos 3. Então, a minha reta, ela vai passar aqui na ordenada menos 3. E como não tem x, ela é paralela ao eixo x. Ela vai para cá e para cá. Paralela ao eixo x, passando pelo menos 3. Tá? Então, essas são as retas em questão. Essa aqui é a reta x igual a 2. Essa é y igual a menos 3. Então, são maneiras de traçar reta. Você pergunta, pessoal, se tiver xy, ela é inclinada. Pois o número que acompanha o x mostra a chamada inclinação da reta que nós vamos ver em seguida. Tá? Vou fazer uma transição. Lembrando agora que quando você tem duas retas, é importante lembrar que essas retas, se você tiver comparar retas, né, nós temos aqui as chamadas posições ou posição relativa de duas retas. Tem só 3 casos a saber. Né? As duas retas, ou elas são paralelas. Quando elas são paralelas? Veja bem, se você tiver duas retas com alguma inclinação, por menor que seja a inclinação entre elas, elas vão se cortar em algum lugar. Elas só não se cortam quando elas são paralelas. Por isso que a gente escreve assim, elas são paralelas, ou seja, as retas não têm nenhuma interseção. Ou seja, reta é um conjunto de pontos. Como nenhum ponto de uma reta pertence a outra, significa dizer que a interseção é vazia. Então, neste caso, as retas são paralelas. Ou elas são concorrentes. Quando são concorrentes? Quando elas se cortam. Tá? Ou seja, existe só um ponto P em comum. Esse ponto, lembrando que a reta, os pontos são coordenadas. Então, o ponto P é x e y, tem x e y. Tá certo? Então, se elas são concorrentes, elas se cortam em um único ponto. E, por último, elas são coincidentes. Quando isso acontece? Quando uma reta é igual à outra. Então, uma está em cima da outra. Todos os pontos de uma são os pontos de outra. Então, aí diz assim, ó, eu tenho as retas R, definida pela equação geral, ax, by, c igual a 0. E a reta S, a linha x, b linha y, c linha igual a 0. Aí vai acontecer isso, ó. Se elas são coincidentes, primeiro pegar a última parte, a relação entre o a e o a', b, b', c e c' é uma igualdade. Se eu pegar quaisquer dois valores, essa relação não vai dar 1. Essa relação, essa proporção aqui entre elas é sempre, aliás, essa razão é sempre a mesma. Por outro lado, se elas são paralelas, olha o que vai acontecer. O a e o a' é o mesmo número, o b e o b' é o mesmo número, só que o c' diverge. Então, a relação de c e c' não é a mesma de a', b, b'. Elas são paralelas, só divergem pelo c'. E quando elas são concorrentes, obviamente, o a e o a', o b e b' divergem essas duas relações. Veja bem aí. Então, não é a mesma razão. Tá? Então, essas são as 3 situações. Vamos ao exemplo
né? Vou pegar aqui apenas a questão 3, tá? Já que a 1 e a 2 estão no trabalho. Apenas a questão 3 para fazer. Para se determinar o ponto de interseção de duas retas, basta resolver o sistema de equações formado pelas equações das retas. Está aqui eles. Nessas condições, pode-se calcular as coordenadas do ponto, pede-se calcular as coordenadas do ponto de interseção. Ora, nós não precisamos aí saber se elas são concorrentes. A questão já disse para a gente que elas são concorrentes. Então não adianta eu usar esse termo aqui, porque eu não vou chegar a coisa nenhuma se eu usar isso aqui. Isso aqui é só uma verificação. Esses 3 pontos aqui são verificação, tá certo? Então, portanto, eu quero descobrir se elas são concorrentes. Veja, que são, se eu pegar o A com o B, só para mostrar aqui, eu vou passar para a folha aqui para mostrar para vocês. Se eu pegar as duas retas, cuja equação tem a minha reta R, ela tem a seguinte equação. Qual é a equação dela? É 2x, só para transcrever 2x mais 5y menos 18. E a minha reta S é igual a zero, né? E a minha reta S é 6x menos 7y menos 10 igual a zero. Ora, só para saber que elas são concorrentes, veja bem, eu vou pegar este aqui, ó, é o A, o B e o C. Aqui é A', B' e C'. Como eu disse lá que elas são concorrentes quando A sobre A' é diferente de B sobre B', só para comprovar, vamos montar a relação. Quem é A sobre A'? É 2 para 6. Quem é B sobre B'? B sobre B' é 5 para 7. Para menos 7. Olha, já dá para ver que esse número, primeiro, ele é positivo, né? Eu posso até simplificar, isso aqui é 1/3. Isso aqui não dá para simplificar e é negativo. Então é menos 5/7. Esses números, com certeza, são diferentes entre si. Então, obviamente, elas são concorrentes. Mas não é o caso, pois ele já tinha afirmado na questão que elas eram concorrentes. Ele quer saber se elas são concorrentes. A gente sabe que R interseção S, isso aqui é só um ponto, x, y. E ele quer saber quem é esse ponto. Então, para se resolver uma situação dessa, para encontrar o ponto, basta montar um sistema, isto é, 2x mais 5y menos 18 igual a zero, 6x menos 7y menos 10 igual a zero. Ora, como nós temos apenas x e y, duas variáveis, podemos fazer isso aqui de uma maneira mais prática, que é somar as equações. Por exemplo, eu vou pegar essa equação bem aqui e vou multiplicar ela por menos 3, por exemplo. Por quê, pessoal? Porque para mim resolver o sistema, eu preciso eliminar uma das duas variáveis na resolução. Por exemplo, vou usar o método da adição, mas eu vou eliminar. Eu posso fazer adição ou posso fazer substituição. Mas como os valores são intensos, eu prefiro fazer adição. Porque, veja bem, se eu multiplicar por menos 3 aqui, para essa primeira equação, eu vou reescrevê-la aqui embaixo, eu terei menos 6x. Menos 3 vezes 5, menos 15y. Menos 3 vezes menos 18, mais 54. Igual a zero. Vezes menos 3 é zero. Agora, veja bem, o que nós vamos fazer? A gente vai fazer a adição dessa equação aqui, da primeira, com a segunda. Então, observa aqui, só para a resolução, 6x e menos 6x se anulam. Por outro lado, menos 7y com menos 15y vai dar menos 22y. Menos 10 com mais 54 dá mais 44. 0 com 0 é 0 mesmo. Agora eu já posso resolver. Menos 22 está positivo, negativo desse lado, vou passar para o lado de lá. Vai sobrar o 44 aqui, igual a 22y. Veja, era menos, passou para cá mais. Eu vou fazer agora. Está multiplicando, eu vou passar dividido. 44 dividido por 22 é o nosso y. Quanto é 44 por 22? Olha, perceba que 22 é a metade de 44, ou 44 é o dobro. Daí, claro, como resultado, isso aqui é 2. Então, encontramos o y igual a 2.
Se a gente encontrou y igual a 2, basta pegar isso e voltar em uma das duas equações. Você escolhe. Vou escolher a primeira, que o x é menor. Então, 2x vezes 5 vezes o y. Quanto é o y? Vou substituir o y bem aqui, ó. 2 menos 18 igual a 0. 2x, mantém. 2 vezes 5, 10 menos 18 igual a 0. Ora, 10 com menos 18, menos 8 igual a 0. Vou pegar o 8 e passar para lá. 2x igual a 8 positivo. Negativo passei para o outro lado positivo. O 2 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, x vai ser 8 por 2, 4. Pronto. Encontramos assim o nosso ponto P. Então, o nosso ponto P em questão ele tem coordenadas 4, que é o x, e 2, que é o y. Resolvendo-se assim a questão.